Eu sei que todos passaram por muito sofrimento. A todas as famílias, eu sinto muito. Por que confiamos nos outros? É porque eles nos dão razões suficientes para isso. Sim e não. Existem pessoas que mal conhecemos e mesmo assim confiamos nelas igualmente, porque nos parecem boas pessoas. No entanto, isso pode levar à decepção. Às vezes, construímos uma imagem tão irreal dessa pessoa que passamos a considerá-la perfeita. Claro, ninguém é capaz de assumir tamanha perfeição, sem se deixar abater pelo fato de não poder cometer erros. Então, se essa pessoa comete um erro, então esse ideal é quebrado e a imagem criada na nossa cabeça é distorcida. Fayetteville, Carolina do Norte, Estados Unidos. Marge Velma Barfield, cujo nome de solteira era Marge Velma Bullard, nasceu em 29 de outubro de 1932. E ela nasceu em uma fazenda de tabaco, em uma família sem recursos suficientes para alimentar os seus 9 filhos. Desde o primeiro momento, a vida de Velma foi um verdadeiro tormento. Quando criança, Velma sofreu abuso físico e sexual de seu pai. Então, assim que pôde, ela fugiu para se casar com Thomas Burke, seu primeiro namorado. Mas era tarde demais, e sua infância traumática iria acabar marcando-a para sempre. Aos 17 anos, Velma já tinha começado a sua própria família. Tinha 2 filhos e morava em uma pequena fazenda que possuía em Parkton, ao sul de sua cidade natal. Velma sonhava em ter uma família totalmente normal, um ambiente próspero para o bom desenvolvimento de seus familiares, algo que ela nunca foi capaz de desfrutar. Mas o que começou como um casamento feliz e abençoado, logo se transformou em grandes discussões sobre seus problemas de saúde. Um desconforto que rapidamente causou um distanciamento intransponível no casal. Por um lado, Velma teve que se submeter a uma cirurgia para fazer uma histerectomia de emergência, remoção do útero, e causaria dor lombar crônica por toda a vida. Como resultado, para aliviar os males muito fortes, Velma tornou-se viciada em todos os tipos de barbitúricos, tranquilizantes e pílulas para dormir. E por outro lado, Thomas sofreu um grave acidente de trânsito em 1965, que o deixou com uma forte contusão. Ao contrário de Velma, Thomas encontrou alívio ao beber grandes quantidades de álcool. Dessa forma, marido e mulher se tornaram um casal de viciados fora de controle, uma situação fadada à tragédia. Era abril de 1969. Era hora de fazer as compras semanais da família. Velma e as crianças insistiam para que Thomas fosse com eles, como sempre. Mas Thomas preferiu ficar em casa. Ele havia bebido demais, novamente, e não estava em boas condições. Indignados e desapontados com seu pai. Mas, ao retornar, eles encontraram uma imagem inesperada e sombria. A casa estava pegando fogo e Thomas lá dentro, envolto em fumaça, carbonizado, morto. Velma havia perdido seu homem e tinha sido por causa de seu vício em álcool, como uma pesquisa subsequente iria mostrar. Os agentes determinaram que o incêndio foi causado por um curto-circuito de um aparelho elétrico e que Thomas, se não estivesse tão bêbado, poderia ter salvado a sua vida e sua casa sem maiores consequências. Poucos meses depois, o infortúnio atingiu a família novamente. E a casa voltou ao fogo. Desta vez, as cinzas. Velma, que havia feito um grande seguro contra incêndio por causa do que aconteceu com Thomas, recebeu a indenização correspondente. Todos os vizinhos sentiram pena dela, embora com alguma desconfiança pela enorme quantidade de dinheiro que ela arrecadou. Mas, apesar disso, ninguém suspeitava de incêndio criminoso. Todos tinham Velma em alta estima. Apenas o azar havia afetado a pobre mulher. Algum tempo depois que seu primeiro marido faleceu, Velma se casou com James Barfield. Mesmo assim, o infortúnio ainda estaria lá, e ela faria isso para ficar. O novo casamento duraria apenas de agosto de 1970
a janeiro de 1971. Jennings morreu de um ataque cardíaco fatal. A insuficiência cardíaca de Jennings acabou com a sua vida. Mais uma vez, a desgraça se apoderou de Velma. Parecia estar fadada a isso, como se estivesse sob o feitiço de uma maldição. Mas ainda havia contratempos por vir, e as mortes não parariam por aqui. No verão de 1974, Lily Bullard, a mãe de Velma, começou a sofrer de fortes dores de estômago, doença que causa náuseas, vômitos e diarreia. Depois de uma semana no hospital, os sintomas diminuíram e os médicos a mandaram para casa novamente. Mas no Natal do mesmo ano, Lily sentiu os mesmos sintomas estomacais novamente, e desta vez com menos sorte. 2 horas depois de entrar no pronto-socorro, Lily finalmente faleceu. Será que Velma teria menos sorte na vida? Não era justo, e muito menos para uma boa mulher como ela. Em 1976, os problemas financeiros de Velma estavam crescendo, devido ao seu forte vício em analgésicos. Diante da necessidade de mais renda, Velma começou a trabalhar como cuidadora de um casal de idosos. Eram o Edwards Montgomery, de 94 anos, e Dolly, sua esposa, de 84 anos. E pela primeira vez na vida, tudo parecia estar indo bem para Velma. Ela até começou um relacionamento com Stuart, o sobrinho dos mais velhos. Mas, em janeiro do ano seguinte, Montgomery foi para a cama mal, e ele nunca mais acordou. Algumas semanas depois, Dolly também faleceu, curiosamente com as mesmas dores de estômago que a mãe de Velma sofrera. Isso estava ficando estranho. Aonde quer que fosse, Velma parecia trazer a morte com ela, e ultimamente, sempre com os mesmos sintomas. Era estranho. Alguém como Velma não poderia ser tão maluca, pensaram os vizinhos. Mas, e se eles estivessem certos? E se Velma não fosse uma pessoa tão boa? E se as mortes não fossem apenas uma desgraça, mas um crime real? Velma estava se aproveitando disso? Com a morte do casamento de Edwards, Velma foi transferida para cuidar de outro casal de idosos, John Henry e Record Lee, com capacidades físicas limitadas para fazer o trabalho doméstico. Em 4 de julho, mais uma vez, a mesma cena se repetiu com a mãe e os Edwards. John começou com fortes dores de estômago, causando vômitos e diarreia. E quando ele chegou ao hospital, os médicos não puderam fazer mais nada para salvá-lo. John havia falecido por suspeita de um vírus estomacal. Com uma nova morte em suas costas, rumores se espalhavam pelas ruas novamente. Mas os vizinhos não eram mais os únicos que suspeitavam de Velma, assim como a sua própria família agora. Acima de tudo, sua irmã, para quem parecia uma situação muito surreal para ser um mero acaso. Dessa forma, Velma, com o coração partido e abatida, decidiu ir morar com Stuart, seu namorado. E mais uma vez, o demônio espreitou novamente. Stuart começou a se contorcer de dor e uma onda de náusea o derrubou no chão. Ele não parava de vomitar. Velma, que era sua cuidadora, minimizou sua saúde, possivelmente apenas a gripe. Mas, assim que a situação piorou, ela não teve escolha a não ser levá-lo ao hospital. Lá, ele foi diagnosticado com gastrite, prescreveu a medicação correspondente e voltou para casa com a sua parceira. Parecia uma dor passageira. Qualquer pessoa pode ter gastrite, mas no dia seguinte, sua saúde piorou drasticamente. E depois de uma longa hora no pronto-socorro, Stuart faleceu. Agora, não apenas sua irmã e os vizinhos suspeitavam de Velma, mas também os próprios médicos. Após outra morte semelhante à anterior, Stuart foi submetido a uma autópsia. E o que eles descobriram foi algo realmente incrível, inesperado. Stuart tinha uma alta dose de arsênico no corpo. Foi inacreditável. Todos os olhos estavam em Velma, diante de mais do que suspeitas confirmadas. Sua irmã não aguentou mais a pressão e resolveu chamar a polícia. Foi lá que ela garantiu aos agentes que Velma havia assassinado o namorado e os casais de idosos. Os oficiais não duvidaram de suas palavras e sua prisão foi imediata.
Uma vez presa, Velma deixou cair a sua máscara como uma pessoa boa, mas, infelizmente, tudo já era óbvio demais. Então, ela decidiu confessar os seus crimes. Velma declarou que havia matado a sua mãe, a de John, e o seu cônjuge Edward. No entanto, ela negou ter assassinado Jennings, o seu segundo marido. Mesmo quando as autoridades exumaram seu corpo e descobriram vestígios de arsênico em seu corpo, Velma continuou a insistir em sua inocência. Claro, era óbvio que ela estava mentindo. Mas, com a verdade já em mãos, havia apenas uma coisa a saber: os motivos de Velma. O que teria levado a cometer tais crimes? O vício em drogas causou estragos na economia de Velma. E a falta de oportunidade de trabalho a levou a cometer aqueles assassinatos terríveis. Os velhos foram assassinados para ficar com dinheiro. E quanto a Stuart, já que falsificou cheques em seu nome, ela decidiu traçar um plano para assassiná-lo, por medo que ele a descobrisse. Então, ela colocou veneno de rato na cerveja. Durante o julgamento, o advogado de defesa de Velma alegou um possível distúrbio psicológico para isentá-la da prisão. Mas ele não conseguiu convencer os jurados. O juiz foi muito claro sobre sua decisão. Velma seria condenada à pena de morte. Após a sentença, a envenenadora foi transferida para a penitenciária central de Heilig e encaminhada para uma área de isolamento, por falta de área específica para mulheres. De volta ao corredor da morte, Velma refletiu sobre os assassinatos. Ela estava completamente arrependida pelos danos causados às vítimas e às suas famílias. As drogas a fizeram parecer miserável. Na verdade, depois de passar um período de abstinência e desintoxicação, Velma se entregou à fé cristã. Ela até serviu como conselheira para outras presidiárias, enquanto seus advogados apelavam para comutar sua sentença de morte em um grau menor. Sem a medicação excessiva e viciante, Velma voltou a ser a pessoa maravilhosa que era antes da operação. Mas era tarde demais e a Suprema Corte não acatou o pedido dos advogados. Momentos antes de sua execução, a envenenadora disse à mídia: "Sei que todos sofreram muito, todas as famílias. Eu sinto muito. Quero agradecer a todos que me apoiaram nesses 6 anos." Para sua última refeição e por capricho, Velma Barfield, de 52 anos, pediu um saquinho de X-Doodles e uma lata de Coca-Cola. Em seguida, ela vestiu um pijama rosa e se preparou para a injeção. Foi a sua entrada para os portões do céu. Finalmente, às 2 da madrugada de 2 de novembro de 1984, foi administrada a dose letal e Velma faleceu. Do lado de fora da prisão, uma multidão liderada por parentes das vítimas aplaudia a execução da avó do corredor da morte, como era popularmente conhecida. Minutos depois, conforme Velma havia solicitado, uma ambulância levou seu corpo ao hospital para doar os seus órgãos. As córneas e parte do tecido de sua pele foram capazes de se recuperar, mas não o seu coração danificado. Assim, Velma Barfield ficou para a história como a primeira mulher a ser executada nos Estados Unidos, após a retomada da pena de morte em 1976. A avó do corredor da morte também foi a primeira mulher a ser executada por injeção letal. Velma Barfield sonhava em começar uma família totalmente normal. No entanto, uma operação complicada lhe causou uma dor tão forte que ela se tornou viciada em analgésicos. Uma dependência que, para encobrir, a levou a envenenar a mãe, 2 casais e 3 idosos de quem cuidava. Como resultado, Velma foi condenada à morte e agora está enterrada perto do túmulo do seu primeiro marido. Por fim, Velma conseguiu o que ela tanto queria: descansar como sempre quis. Calma, com a sua família, sem dor e em paz.